Em uma cidade vibrante e multicultural, onde as culturas se misturam e o ritmo da vida nunca desacelera, o som das vozes e o aroma de alimentos exóticos criavam uma sensação de movimento constante. Dominique, um jovem jornalista, estava imerso na cobertura de uma história complexa sobre desigualdade social, tentando entender as diversas facetas da cidade que tanto amava e temia. Enquanto vasculhava arquivos públicos em busca de pistas, um detalhe chamou sua atenção: registros de doações anônimas para projetos urbanos, sempre vinculados a uma figura obscura mencionada apenas como guardião. Intrigado, Dominique decidiu seguir uma série de transações até um velho armazém no limite da cidade. Lá, encontrou pilhas de livros antigos e mapas desbotados, todos marcados com um símbolo que reconheceu das gárgulas da Catedral de Nobrezame. Ao tocar em um dos mapas, percebeu que traçavam caminhos subterrâneos desconhecidos, conectando pontos históricos da cidade a uma rede de túneis sob a Catedral de Nobrezame. Naquele instante, uma figura encapuzada surgiu à porta, murmurando algo sobre equilíbrio antes de desaparecer na escuridão. Dominique guardou o mapa e correu para casa, sem saber que sua investigação já havia atraído olhares indesejados. Na manhã seguinte, enquanto organizava as anotações, uma mensagem cifrada chegou ao seu celular. Letras embaralhadas formavam um aviso: "Pare agora." Ignorando o medo, ele seguiu para a Catedral de Nobrezame, decidido a explorar os túneis. No caminho, encontrou Melissa, uma estudante de história que parecia conhecer os segredos do local. Ela o guiou por passagens estreitas atrás do altar, onde símbolos idênticos aos do mapa estavam entalhados nas paredes. Enquanto traduziam inscrições em latim arcaico, ouviram passos ecoando. Esconderam-se atrás de uma coluna, observando 3 homens vestidos com túnicas simples depositarem um objeto metálico em um nicho secreto. Melissa sussurrou que aquele ritual ocorria há séculos, sempre sob a lua nova. Ao saírem, foram abordados por Arthur, um jornalista veterano que Dominique admirava. "A verdade é difícil de encontrar, mas é essencial. Nunca perca o foco em seu propósito", disse, revelando que investigava os mesmos mistérios há anos. Arthur ofereceu ajuda, compartilhando histórias de como a Catedral de Nobrezame havia sido usada para proteger artefatos proibidos durante guerras, mas alertou sobre os perigos de mexer com forças além do compreensível. Juntos, Dominique, Melissa e Arthur passaram dias decifrando códigos em livros confiscados de uma biblioteca abandonada. Descobriram que o símbolo das gárgulas representava uma aliança entre grupos rivais dentro da igreja, selada por um pacto para esconder uma relíquia capaz de alterar a percepção da fé. Enquanto Dominique fotografava os documentos, notaram que Melissa agia de forma estranha, como se soubesse mais do que contava. Certa noite, ela desapareceu, deixando apenas um bilhete: "Eles estão mais perto do que imaginamos." Determinados a continuar, Dominique e Arthur adentraram os túneis, seguindo novamente o mapa até uma câmara subterrânea iluminada por velas. No centro, havia um altar com um cálice envolto em luz tênue. Ao tocá-lo, visões de eventos históricos passaram diante de seus olhos, mostrando líderes religiosos manipulando fatos para manter o poder. Nesse momento, os homens das túnicas surgiram, bloqueando a saída. Arthur, porém, revelou conhecer um deles. Era seu irmão desaparecido anos antes após investigar os mesmos mistérios. A tensão cresceu até que um estrondo sacudiu a câmara, derrubando parte do teto. Na confusão, Dominique agarrou o cálice e fugiu, enquanto Arthur ficou para trás, gritando para que ele não confiasse em Melissa. Ao sair, viu a Catedral de Nobrezame em chamas, com dezenas de pessoas assistindo em silêncio, como se aquilo já fosse esperado. Dominique correu pelas ruas estreitas, o cálice escondido sob o casaco, enquanto as chamas engoliam a Catedral de Nobrezame. A multidão observava em silêncio, como se a destruição fosse parte de um plano antigo. Arthur havia desaparecido, mas sua voz ainda ecoava na mente de Dominique: "A verdade é um labirinto sem saída." Ao chegar ao seu apartamento, encontrou Melissa sentada à mesa, folheando os documentos roubados. Ela ergueu os olhos. "Calma. Você não deveria ter pegado o cálice", disse, revelando um corte profundo na palma da mão, idêntico ao símbolo das gárgulas. Dominique recuou, mas ela o tranquilizou: "Não sou inimiga, mas também não sou o que pareço." Contou que pertencia a uma linhagem de guardiões que protegiam o artefato há gerações, mas que a Irmandade havia se corrompido. O cálice, explicou, não era uma relíquia comum, mas um dispositivo capaz de alterar memórias coletivas,
usado para manipular eventos históricos. Enquanto falava, um código secreto nas páginas dos livros começou a brilhar, revelando coordenadas de uma câmara escondida sob o rio Sena. Antes que decidissem o que fazer, a porta foi arrombada por homens de preto, rostos cobertos, armas em punho. Melissa empurrou Dominique pela janela, gritando para ele seguir as coordenadas. Ele fugiu pelos becos, o coração acelerado, até encontrar Arthur em um café abandonado. O jornalista veterano estava ferido, mas vivo. Eles me deixaram viver para mandar um recado, murmurou, entregando a Dominique um diário antigo. Nas páginas, registros de um pacto entre líderes religiosos e políticos para controlar a narrativa da cidade. Arthur confessou que décadas atrás havia destruído provas para se proteger, um erro que o assombrava. A escolha é sua, revelar tudo e derrubar o sistema, ou enterrar a verdade e viver com o peso, disse, antes de desmaiar. Dividido, Dominique escondeu o cálice em uma estação de metrô desativada e seguiu para o rio, onde mergulhou nas águas geladas até alcançar a câmara. Lá, encontrou máquinas antigas ligadas a tubos que percorriam toda a cidade, como veias artificiais. Um holograma projetado pelo cálice mostrou a verdadeira história de Paris: eventos apagados, revoluções abafadas, pactos sangrentos. Ao tocar nas paredes, visões o consumiram: crianças usadas em experimentos, líderes assassinados, artefatos roubados. Percebeu então que Melissa e Arthur eram peças de um jogo maior, assim como ele. Quando emergiu, viu Melissa sendo levada pelos homens de preto, seu olhar fixo no dele, como um pedido de desculpa silencioso. A cidade acima continuava alheia, mas o chão sob seus pés pulsava vivo e ameaçador. Dominique voltou à superfície com o holograma ainda gravado na retina. A cidade agora era uma mistura de sombras e luzes distantes. Melissa havia desaparecido, e Arthur estava no hospital, sem memória dos últimos dias. O cálice, no entanto, pulsava em seu esconderijo, irradiando uma energia que deformava as paredes do metrô abandonado. Enquanto tentava entender as visões, encontrou um envelope deixado por Melissa. Fotos de túneis sob outras catedrais europeias, todas conectadas por aquelas veias mecânicas. Uma nota dizia: eles não são donos da verdade, mas guardiões dela. Assim como você. Confuso, Dominique retornou à câmara subterrânea, onde descobriu que as máquinas filtravam informações, apagando eventos indesejados da consciência coletiva. O cálice percebeu: era uma chave para reescrever a história, mas usá-lo exigia sacrifícios, vidas, memórias, identidades. Enquanto debatia seu próximo passo, um grupo de manifestantes tomou as ruas, protestando contra a corrupção da igreja. Eles eram liderados por um homem que Dominique reconheceu, o guardião dos registros antigos. Ele carregava um fragmento do cálice roubado durante o incêndio. Ao confrontá-lo, o homem riu. Você acha que isso é sobre fé? É sobre controle. Sempre foi. Antes que Dominique pudesse reagir, o homem desapareceu na multidão, deixando o fragmento cair no chão. Ao tocá-lo, Dominique viu Melissa em uma sala escura, cercada por figuras encapuzadas. Ela segurava outro pedaço do cálice, e suas palavras ecoaram em sua mente: destrua, ou eles usarão isso para sempre. No dia seguinte, a imprensa informou que o incêndio na Catedral de Nobreza tinha sido acidental, causado por um curto-circuito elétrico. Nenhuma menção aos túneis ou ao cálice. Arthur, já recuperado, avisou Dominique para desistir: algumas verdades são venenos. Mas ele foi até a câmara, reuniu os fragmentos e os inseriu na máquina central. O holograma projetou uma nova visão: Paris intacta, sem desigualdade ou guerra, mas vazia, sem alma. Então ele entendeu que a verdade não era um segredo a ser revelado, mas um equilíbrio a ser mantido. Deixou os fragmentos para trás e caminhou até a rua, onde a cidade continuava barulhenta e viva. No bolso, guardou um último pedaço do cálice, ciente de que o labirinto nunca terminava, apenas mudava de forma.